enfrentem esse monopólio, esse domínio, esse poder da mídia, e as sociedades também avancem na sua consciência, na sua organização. É uma contradição que não depende da gente. Ela se desenvolve dentro do próprio desenvolvimento do capitalismo. Por exemplo, essa convergência tecnológica, esse desenvolvimento fantástico da computação e da internet, tem produzido o que os especialistas chamam de convergência tecnológica. E essa convergência está dando um acesso, como todo mundo sabe, muito mais fácil, muito mais barato para a produção e difusão de conteúdos. Isso, então, tem, digamos assim, contribuído de forma objetiva para uma certa democratização do processo de circulação de informação e de comunicação na sociedade. Isso pode, como é ferramenta, como é tecnologia, isso pode ser utilizado de uma forma ou de outra, para o avanço das forças progressistas ou não. Contudo, o barateamento e a facilidade têm sido aproveitados. É uma constatação que nós estamos... O próprio Fórum Social Mundial se organizou e se constituiu e tem prosperado, utilizando de maneira intensa a internet e as facilidades que a internet promove. Por isso que é importante, inclusive, que os governos progressistas difundam, universalizem no tempo mais rápido possível o acesso de amplas camadas da população, de toda a sociedade, o acesso à informática e à internet. Não, isso não é, obviamente, tem barreiras culturais, mas elas são, digamos, superadas com uma facilidade, com um período de tempo muito menor, se os governos e as organizações sociais se conscientizam e avançam nesse sentido. A batalha mais geral que se trava em termos midiáticos, no meu entender, é uma batalha pela democratização da propriedade dos meios de comunicação, tanto em termos nacionais como internacionais. É uma batalha mais difícil, porque a propriedade e a concentração dos meios se baseiam na própria lógica do sistema. Então, é um enfrentamento que tem que necessariamente ser longo e depende de uma correlação de forças em nível nacional e nível internacional. Agora, além dessa batalha mais geral, eu queria citar outras que estão muito mais acessíveis e que estão sendo travadas e que causam resultados muito positivos para o avanço das forças populares. Uma novidade, e é bom citá-la, o Bernard Cassen, que é um dos criadores dela, está aqui ao nosso lado, surgiu no próprio Fórum Social Mundial de 2003. O Media Watch Global. A tese de que, com tal concentração de poder por parte da mídia, em nível mundial, essa mídia se tornou uma mídia que não tem contrapoder. Ela, antes, servia de quarto poder para controlar, para fazer contrapartida aos outros três. Mas ela própria se tornou ela passou a compartilhar dos poderes do status quo. E, com isso, se tornou tão forte que não tem contrapartida. A ideia de criar o Observatório Mundial de Mídia e traduzir isso em cada país, organizado pela própria sociedade, na ideia original, com três componentes da pesquisa da academia, componentes da própria imprensa, dos jornalistas, dos produtores de notícia, e o componente dos que consomem da sociedade, que interagem, são os que têm direito à informação. Esse tripé tem funcionado em alguns países, existem já observatórios de mídia, eles servem para conscientizar a sociedade, para fazer um tipo de observação no dia a dia, que geralmente o leitor comum acaba não fazendo. Ele fica com a percepção de que algo está errado, que as informações não estão correspondendo exatamente aos fatos, que as opiniões ideologizadas estão predominando em relação às coberturas, que as reportagens estão editorializadas, ficam com essa percepção no dia a dia, mas não conseguem, às vezes, comprovar isso. Os observatórios, fazendo um trabalho sistemático de acompanhamento das mídias, revelam a cada período
e a palavra é essa mesmo, revelam a cada período um tipo de manipulação que muitas vezes fica escondida, fica oculta. Então, eu defendo que se continue batalhando pelo fortalecimento e pelo surgimento de observatórios de mídia em todos os países. Outro aspecto importante é a proliferação. Nós temos que criar mídias independentes em qualquer nível, seja impressa, tradicional, seja por meio de rádio, televisão, por meio da internet, que, como eu já falei, possibilita facilidades maiores. Vou terminar, quando acabar de falar aqui de batalhas parciais midiáticas, falando de 3 experiências no Brasil que têm sido muito interessantes e que abrem caminho, inclusive, para outras experiências que já vêm resistindo e lutando há muitos anos. Mas, por exemplo, é preciso estimular os governos a fortalecerem a comunicação pública. No caso do governo brasileiro, para ser justo, não houve avanços significativos na área de comunicação. Mas um avanço que houve, e merece ser citado, foi o fortalecimento e a ampliação da comunicação pública. É uma coisa recente. O governo criou, no final do ano passado, uma empresa brasileira de comunicação e destinou um orçamento considerável, de cerca de 350 milhões de reais para o ano de 2008, para esta empresa que tem televisão, tem rádio, tem internet e tem profissionais talentosos, muitos trazidos do mercado, para trabalhar na comunicação pública e, sobretudo, tem um conselho curador, que inclusive tem poderes sobre a diretoria executiva, formado por representantes da sociedade. Ainda, inicialmente, esse conselho foi nomeado pelo presidente da República. A gente espera que, com o passar do tempo, ele venha a ser eleito, de fato, por organizações da sociedade civil. Eu diria que esse foi o grande avanço na comunicação, mas é uma brecha importante, considerando a força que as empresas de comunicação privada têm no Brasil. É uma luta difícil e não quero justificar. Muitas coisas poderiam ter sido feitas. Por exemplo, é preciso distribuir as verbas de publicidade, as verbas públicas, de uma maneira muito mais republicana e democrática. Isso ainda não está sendo feito no Brasil e precisa ser feito, porque é engraçado, predomina um critério de mercado, um critério assim, quem tem maior divulgação, quem tem maior tiragem, quem tem maior audiência, recebe mais verba. Quer dizer, quem está começando, os veículos que estão começando, que representam segmentos, inclusive, importantes da sociedade, como ainda tem uma tiragem ou uma audiência menor, recebem pouco ou quase nada. Evidentemente que isso tem que mudar, tem que criar uma legislação que incentive os veículos que estão começando para lhes dar possibilidades de crescer e disputar a audiência, o que a gente sabe que no início é sempre muito mais difícil. Eu diria também que é importante criar e fortalecer aquelas agências ou veículos que se dedicam ao fluxo de informação e à produção de comunicação sul-sul e sul-norte. Quer dizer, justamente no contrafluxo do predomínio, do monopólio das informações hoje no mundo. Eu chamaria atenção também para a necessidade de fortalecer ou criar agências ou veículos que se dediquem fundamentalmente ao processo de integração da América do Sul. Nós estamos vendo os avanços que foram expostos aqui nesse seminário, mas na guerra, na batalha da comunicação, nós estamos muito aquém. Inclusive, uma das propostas que nós estamos tentando fazer extra-governo aqui no Brasil é criar, com verba, com orçamento, com equipe própria, o Observatório da Mídia Sul-Americana, para que ele seja realmente uma ferramenta que contribua para esse processo que vem sendo desenvolvido pelas sociedades e pelos governos progressistas da América do Sul. Eu diria também que nós temos uma responsabilidade muito grande. Já estourou? Não, mas eu vou ser econômico. Eu diria assim, que nós temos uma responsabilidade muito grande, e nesse ponto também aproveitar a internet, para ajudar a formar melhor, sem nenhum demérito à formação, das novas gerações de jornalistas.